Tudo bem? Estão me escutando bem? Eu sou Leilane Iossi, odontopediatra do GAC, sou dentista das crianças e agradeço muito a presença de todos que estão nos assistindo. E hoje, continuando as atividades do Setembro Dourado, que é o mês onde a gente salienta a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. O Fernando de Jesus Scarante, que é o nosso presidente aqui do GAC, vai falar um pouquinho sobre o GAC. E depois a doutora Letícia Fontanini, que é médica, residente do Hospital das Clínicas na parte de oncologia pediátrica, daqui de Ribeirão Preto, também vai falar um pouquinho com vocês. Ela vai fazer um bate-papo e as dúvidas vocês podem tirar aqui também. Obrigada pela audiência, espero que gostem. Olá, pessoal. Eu sou o Fernando. É uma honra participar desse bate-papo com a doutora Letícia, com todos vocês. E ressaltar que o mês de Setembro Dourado é uma data muito significativa para o GAC. E esse ano, mais ainda. Por quê? Porque é a data onde nós incentivamos muito o diagnóstico precoce. E isso vai fazer a diferença entre uma maior possibilidade de cura, né? E, particularmente, esse ano, onde nós tínhamos preparado toda uma estrutura para fazer o Setembro Dourado de forma presencial, de repente surge a pandemia e os desafios se tornam muito maiores, né? Entre a opção de não fazer e a opção de fazer, a nossa opção foi tentar fazer o que fosse possível e dar o melhor de nós. Então, o que antes iria ser um Setembro Dourado presencial, onde iríamos em parques, iríamos em escolas, iríamos fazer a panfletagem, se tornou um Setembro Dourado online. O que é isso? No início do mês, nós tivemos uma aula no HC, com a participação de médicos, professores do Brasil todo, inclusive uma professora do exterior, onde nós tivemos a oportunidade de bater um bate-papo e aprender muito sobre o tratamento do câncer. A panfletagem, que antes ia ser presencial, agora foi online. Ou seja, vocês terão disponível no nosso Insta, no nosso Face e no nosso site todas as orientações possíveis sobre a prevenção do câncer infanto-juvenil. E isto serve para nós como forma de incentivo. Porque se em momentos de crise as coisas se tornam mais difíceis, a gente aprende que em momentos de crise é possível fazer mais e é possível fazer muito também. Então, para nós fica a lição. Se você não pode sair de casa, fique em casa. Se você precisa sair de casa para trabalhar em um serviço público, o nosso respeito e a nossa gratidão. Era isso que eu tinha a falar. Um bom bate-papo a todos e muito obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Letícia, sou médica pediatra, residente aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e quero agradecer primeiramente ao GAC, que me convidou para fazer essa live hoje, para conversar um pouquinho sobre o câncer infanto-juvenil, nesse mês que é tão importante para a gente e, enfim, falar principalmente da importância do diagnóstico precoce. Então,
eu preparei alguns slides aqui, quem está acompanhando pelo Face vai conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês para a gente começar a conversar um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir agora, pessoal? Uhum. Sim, a Carol falou que sim. Tá bom. Então, desculpa. Vou retomar um pouquinho, porque acho que vocês não escutaram nada, né? Bom, então, só voltando, o Setembro Dourado, então, é um mês de atenção ao câncer infanto-juvenil, e a gente vai falar um pouco da importância do diagnóstico precoce na vida dessas crianças, né? Qual que é o impacto disso na vida delas. O Setembro Dourado é uma iniciativa do CONIAC, que é a Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer. São 53 instituições que participam, e o GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer aqui de Ribeirão Preto, é participante também. Então, como uma definição, o que é o câncer? O câncer, ele não é uma doença isolada, né? A gente não consegue falar só de uma coisa, o que é o câncer propriamente dito, mas é um conjunto, são mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células, e isso faz com que ele invada os tecidos e os órgãos, gerando as tumorações ou gerando
o câncer, né? O câncer, ele então surge a partir de uma mutação genética, ou seja, uma alteração no DNA da célula, e esse DNA ele passa a receber instruções erradas para suas atividades. Essa imagem, ela traz para a gente uma ideia de como é a formação de um tumor. Então, existe aqui as células se dividindo normalmente, até que ocorre uma mutação em uma dessas células e ela sofre morte por apoptose. É um mecanismo natural, intrínseco, que todos nós temos para combater essas células anormais. Acontece que a célula cancerosa, ela não tem, muitas vezes, esses mecanismos de apoptose. Então, ela sofre uma proliferação descontrolada, formando aí um acúmulo dessas células sem controle, formando tumorações, formando o câncer. Qual que é a diferença? Quais são os aspectos do câncer na criança e no adolescente? Como definição, então, são os tumores que ocorrem nas crianças e nos adolescentes de 0 a 19 anos. É uma doença rara, isso é muito importante da gente falar, não é uma doença comum. Muitos pediatras nunca vão ver uma criança com câncer em toda a sua vida atuando. Ocorrem aproximadamente 12.500 casos novos ao ano e é a principal causa de mortalidade em crianças de 0 a 14 anos em países desenvolvidos. Mas assim, por que é que as crianças e os adolescentes eles podem ter câncer, né? Então, são vários fatores que podem predispor uma criança ou um adolescente a desenvolver um câncer. Fatores hereditários, fatores genéticos e moleculares, algumas infecções, imunodeficiências e alguns agentes carcinógenos. Exposição à radiação, exposição a algum agente. Esse mapa, ele mostra pra gente a estimativa de sobrevida da doença em 5 anos após o diagnóstico. Então, aqui a gente vê nas áreas em vermelho, mostra que a sobrevida, ela gira aqui mais próximo do 0, né? Então, o prognóstico é mais reservado nesses locais. Nas áreas em verde, o prognóstico é melhor, a sobrevida livre de doença em 5 anos dessas crianças chega aí gira até em torno do 100%, dependendo do tumor. O Brasil está ali na faixa do amarelo. Então, baseado na faixa etária desses tumores, em recém-nascidos neonatos, né? Esses tumores são raros. Em lactentes, que são as crianças maiores, passou da fase de bebê, depois de 1 ano de idade, até a fase pré-escolar, são doenças incomuns, mas a gente ainda assim pode encontrar neuroblastoma, tumor de Wilms, retinoblastoma, hepatoblastoma. Em pré-escolares, a gente pode encontrar leucemias, tumores de sistema nervoso, neuroblastoma, tumor de Wilms novamente. Em escolares, as leucemias, os linfomas aparecem aqui também, os sarcomas, neuroblastomas, tumores de sistema nervoso central. E nos adolescentes, a gente começa a ver mais tumores ósseo-musculares, os linfomas e os tumores de células germinativas. Quais são os tipos mais comuns dos tumores na infância e na adolescência? As leucemias são os tipos de tumores mais comuns, com toda certeza, atinge em torno de 30% a 33% dos diagnósticos. Os tumores de sistema nervoso central, seguido dos linfomas, o neuroblastoma, o tumor renal, o tumor de Wilms, tumores de partes moles, tumores ósseos e o retinoblastoma, que é o tumor dos olhos. Quais são os principais sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento? Palidez, vômito, criança que acorda vomitando, que tem dor de cabeça associada a vômito, que reclama de diminuição da visão, perda de equilíbrio, perda de peso,
manchas arroxeadas pelo corpo, sangramentos sem nenhum trauma, nenhum machucado que justifique, febre prolongada que não tem uma causa definida, crescimento dos olhos acompanhados de mancha roxa no local, caroços em todas as partes do corpo, as ínguas, né, as famosas ínguas, aumento da barriguinha da criança também, dores nos ossos ou nas juntas, com ou sem inchaço associado, também podem estar relacionados. São sintomas que a gente tem que prestar atenção e procurar um médico se o meu filho ele tem algum desses sintomas em casa que eu tenha percebido. Então, essa foto, esse slide, ele traz algumas fotos que nos fazem pensar em alterações que podem sugerir algum tipo de neoplasia na infância. Então, quando eu vou ao pediatra e ele faz o reflexo do olhinho na criança, ele tem que estar como nessa primeira imagem, em verde, vermelhinho dos dois lados. Ou quando eu vou tirar uma foto e aparecem os olhinhos vermelhos das crianças. Isso é o normal, isso é o esperado. Se a gente tem uma redução desse reflexo vermelho, ou se ele está ausente, como nessa foto em vermelho aí à direita, o olhinho direito, ele está esbranquiçado, isso não é normal. Manchas roxas pelo corpo, sem causa definida, né? Aumento do volume dos membros, aumento, calor local, o membro fica mais avermelhado, caroços pelo corpo, os linfonodos aqui, aumento da barriguinha, do volume abdominal, são sinais e sintomas que a gente tem que se atentar. Mas como é que a gente faz o diagnóstico dessas crianças? Primeiro, tirando uma boa história clínica, sabendo há quanto tempo a criança tem essas queixas, há quanto tempo apareceram esses sintomas, quais são outros sinais e sintomas associados, fazendo um exame físico detalhado dessa criança, pegando dados da história pessoal e familiar dela, que nos façam pensar, né? Por exemplo, o retinoblastoma, ele pode estar envolvido com alguma alteração hereditária. Então, se isso aconteceu com o pai da criança, a gente pode, e ela tem alguma alteração, a gente tem que pensar nesse tipo de diagnóstico. E alguns exames complementares têm que ser feitos, né? Laboratoriais, exames de sangue, de urina, líquor, que é o exame do líquido da espinha, exames de imagem como raio-x, tomografia, ressonância magnética, cintilografia, o PET-CT, a biópsia também. Tudo isso vai nos levar a um diagnóstico e a um estadiamento que a gente vai falar. Então, o diagnóstico, ele é feito por todos esses exames que eu citei. Aqui eu coloquei algumas imagens do exame físico, do aspirado de medula óssea, que é o mielograma que a gente faz nos casos de leucemia, linfoma, neuroblastoma, a biópsia, os exames de imagem, raio-x, tomografia. Então, qual que é a importância desse diagnóstico precoce? Ele vai trazer medidas para a detecção de lesões nas fases iniciais da doença. Com isso, isso vai permitir um tratamento menos agressivo para essa criança, com maior possibilidade de cura e menores sequelas. Então, a gente vê nessa linha do tempo que os fatores de risco, a gente tem os fatores de risco com o início biológico, até surgirem os sinais e sintomas, pode haver um rastreamento, até haver o diagnóstico clínico propriamente dito, e isso envolve o diagnóstico precoce e o desfecho prevenindo as complicações e as sequelas. Tudo isso a gente traz como prevenção primária, secundária e terciária, quando a gente já tem esse diagnóstico fechado. O que é o estadiamento que eu havia citado anteriormente? Então, é a avaliação da disseminação da doença. A gente lança mão de alguns exames de imagem, cintilografia, aqueles que eu falei no diagnóstico,
para saber se existe alguma metástase, se essa doença ela saiu, se desprendeu do tumor primário e migrou para outros órgãos. Isso vai diferenciar o diagnóstico para um alto de um baixo risco. Isso influencia no tratamento e muitas vezes no prognóstico no futuro dessa criança ou adolescente. Como é feito o tratamento? O tratamento do câncer na infância, ele pode ser feito com cirurgia, com radioterapia e com a quimioterapia, né? Que são medicamentos que a gente usa por via oral, pela boca, via intravenosa, na veia, subcutânea, abaixo da pele, e intratecal, que é no líquor, o líquido da espinha, né? A gente injeta algumas medicações lá no líquor também, dependendo do diagnóstico dessas crianças. A quimioterapia, ela gera alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos, né? Esses efeitos, eles podem ser febre associada à infecção por neutropenia, muitas vezes neutropenia febril, esses pacientes têm que internar, receber antibiótico terapia intravenosa, sangramento decorrente de uma plaqueta baixa, anemia, vômitos, náuseas, emagrecimento, mucosite, que são lesões nas mucosas, principalmente na boca, pode pegar o esôfago também, e esses pacientes, eles sentem muita dor para comer, para deglutir. E aqui eu queria trazer um pouco da importância da equipe multidisciplinar, né? Então, a equipe multidisciplinar, ela envolve o assistente social, o médico, o dentista, o nutricionista, a equipe de enfermagem, a terapia ocupacional, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta e o psicólogo, além de outras pessoas que podem estar envolvidas. As crianças que são acompanhadas de uma equipe multidisciplinar, elas têm um desfecho muito melhor, né? Elas têm uma atenção para toda a saúde dessa criança, e tratando de um diagnóstico tão importante, tão sério, tão impactante na vida dessa criança e dessa família, ela tem importância, assim, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E aí, o paciente foi diagnosticado, tratou, o que ele vai fazer depois desse tratamento, né? Então, acaba o tratamento, a gente vai, durante o tratamento, aqui no nosso serviço, a gente tenta, ao máximo, manter os pacientes nas suas atividades habituais, né? Então, a gente procura não afastar da escola, assim, por períodos indeterminados, afastar apenas naqueles momentos que realmente a criança não pode frequentar. E assim que acaba o tratamento, a gente começa a retomar tudo dentro das suas possibilidades, tudo como era o normal. E o mais importante, depois do tratamento, a gente tem que manter um segmento regular. Então, a criança, o adolescente, ele tem que ter um segmento regular com o médico, principalmente porque todo esse tratamento, ele pode ter alguns efeitos tardios. Esses efeitos tardios podem ser físicos, por exemplo, toxicidade no coração, pelos quimioterápicos, toxicidade nos rins, distúrbios endócrinos, infertilidade, pela quimioterapia, pela radioterapia, algum distúrbio de movimento, às vezes, uma dificuldade de marcha, de caminhar, uma dificuldade na fala, na deglutição. Então, aqui, mais ainda, a equipe multi é muito solicitada e muito importante, porque a gente vai reabilitar muitas vezes esses pacientes, né? Então, eles precisam reaprender muitas vezes a andar, às vezes eles sofrem alguma amputação e aí precisa de uma prótese no membro, precisa reabilitar quanto a isso, aprender a andar novamente. E a gente sempre tem que pensar nos efeitos
psicossociais. Que esse paciente é uma criança ou adolescente que foi retirado do seu meio, né? Muitas vezes eles passam por períodos prolongados de internação, ficam muito tempo hospitalizados, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe da escola. Tudo bem que esse ano foi um pouco atípico, né? Tá todo mundo longe da escola, mas eles são retirados do seu meio de convívio. Então, essas sequelas psicossociais, elas são mais importantes nos primeiros 5 anos do diagnóstico, até 5 anos após, mas para o resto da vida a gente tem que pensar que podem ter sequelas, sim. Então, o segmento, a gente chama de remissão completa quando a doença ela não está mais em atividade. A gente fala em cura depois de algum tempo que a doença ela está em remissão completa. E a gente chama de recaída ou de recidiva quando volta a doença, e essa pode ser localizada ou metastática, né? Retomando, ela pode ser naqueles distantes do foco primário onde ela estava inicialmente. Esse gráfico, ele é muito bacana porque ele traz aqui pra gente a importância do diagnóstico precoce. Então, ele relaciona a fase até subclínica da doença com o risco de um desfecho desfavorável, né, com o risco de morte. Então, a gente nota que quanto mais precoce o diagnóstico, menos células tumorais existem, mais é passível de ser feita uma cirurgia, uma retirada total desses tumores. Com isso, o risco de óbito, o risco de complicações mais graves, ele se reduz muito. Então, o pediatra, os pais, eles têm que ficar bastante atentos quanto a isso. Já chegando ao final da minha apresentação, eu queria trazer assim, mas, né, a pergunta, e aí, o câncer infantil, ele tem cura? Ele tem cura. A cura no câncer infantil, infanto-juvenil, ela pode chegar a 70%. Se diagnosticada precocemente. Alguns tumores, por exemplo, as leucemias, os linfomas, de baixo risco, podem chegar até 85%, dependendo do local, até 90% de chance de cura. Então, o diagnóstico precoce, ele é fundamental. O pediatra, o médico tem que estar atento, os pais também têm que estar atentos, porque, como eu falei inicialmente, é uma doença rara, que muitas vezes o pediatra vai passar a vida toda sem ver, mas que acontece, tem grandes chances de cura, e a gente precisa encaminhar esse paciente para um serviço de referência e iniciar o tratamento o mais breve possível. Essa foto ela é muito bacana, porque são 3 crianças que se conheceram durante o tratamento, no início do tratamento, e depois, já lá na frente, ainda permaneceram amigas. Então, eu queria só finalizar com uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que estão aí na live, para viver um dia de cada vez, né? Resta quanto tempo? Eu não sei. O relógio da vida não tem ponteiro, só se ouve o tic-tac. Eu só posso dizer carpe diem. Colha o dia como um morango vermelho que cresce à beira do abismo. É o que eu tenho a fazer. Cada dia é um dia. E é isso. A minha apresentação. Tem algumas perguntinhas que chegaram aqui. Bom, uma das perguntas aqui é: o que você aconselha aos pais que detectam esses sintomas nos filhos? O que fazer? Então,
você, pai, mãe, percebeu que seu filho tem alguma dessas coisas que eu falei, algum desses sintomas que eu citei. Tem que procurar o médico, né? Idealmente, o pediatra da criança que já acompanha. Então, essa é a importância de fazer um segmento na pediatria desde do nascimento, né? Então, a criança, o pediatra que acompanha essa criança, ele já conhece, já sabe identificar alguma alteração nessa criança, já tem um relacionamento com os pais. Então, detectou, precisa procurar o pediatra. Se não tem um pediatra que você acompanhe, que a criança já tenha algum vínculo, precisa procurar o mais precoce possível, né? Então, o que precisa ser feito é isso. Tem como prevenir o câncer infantil? Alguns fatores, eles são preveníveis sim. Por exemplo, a radiação, a gente pode evitar a exposição de alguns agentes que podem favorecer, né? Agora, muitas vezes, o câncer infanto-juvenil, ele não está tão relacionado como um câncer de adulto que foi exposto ao tabaco, né, ao fumo, ao tabagismo, ao álcool. Então, os fatores de risco, às vezes, eles mudam um pouco na infância. Muitas vezes são fatores genéticos e hereditários que não tem muito como a gente prevenir, mas tem como fazer o diagnóstico precoce. E isso muitas vezes é crucial. Quando a gente descobre alguma síndrome familiar, por exemplo, existem algumas doenças genéticas que são passadas de pai para filho, né? São herdadas. Muitas vezes o pai, a mãe não teve nenhuma manifestação daquilo, mas o filho herdou esse gene alterado, essa genética alterada, e a gente conseguiu fazer o diagnóstico dessa alteração genética. O que isso vai acarretar? Vai acarretar que a gente vai ficar de olho nessa criança, a gente vai fazer uma triagem dela mais precocemente, vai ficar mais acompanhando mais de perto, pelo risco dela ter ou desenvolver outros tumores. Aqui teve outra pergunta, qual é o tumor mais comum nas crianças pequenas? Deixa eu voltar lá, naquele slide em que eu falei da incidência. Então, aqui, uma criança de 3 anos é uma criança pré-escolar, né? Então, os tumores mais comuns aqui envolvidos são as leucemias, os tumores de sistema nervoso central, o neuroblastoma e o tumor de Wilms. Só trazendo, como não é uma aula focada para o público médico, né, para especialista e tudo mais, é uma aula focada mais para conhecimento da população mesmo, do que é o que a gente tem que fazer. A leucemia, ela é um tumor dos glóbulos brancos, né? Então, ela é um tipo de câncer das células de defesa. Ela se desenvolve lá dentro da medula óssea, que é o tutano do osso. Uma célula que está em desenvolvimento, uma célula do sangue que está crescendo e se desenvolvendo, ela para a maturação dela em uma determinada fase e ela começa a ter um desenvolvimento anormal, e isso cresce muito, expande, cai na corrente sanguínea e a gente tem as manifestações da leucemia aguda, né? Seguido das leucemias, nessa faixa etária dos pré-escolares, tem os tumores de sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o cérebro, né? E toda a coluna, toda a medula espinhal. Então, todos os tumores que estão relacionados ao cérebro e à medula espinhal são tumores do sistema nervoso central. Desses, a maioria, quase 90%, são do cérebro mesmo. Esse é o segundo tipo de tumor mais comum nessa faixa etária do pré-escolar. Seguido disso, tem o neuroblastoma, que é um tumor do sistema
nervoso também, do sistema simpático, pode pegar qualquer parte da cadeia simpática do nosso organismo. A principal manifestação, ela acontece na glândula adrenal, que é aquela que está acima do rim, né, adrenal ou suprarrenal. E isso pode dar massa abdominal, a gente pode sentir que o abdômen da criança, ele fica mais inchado, né? Quando a gente vai apalpar na consulta, a gente vê que é uma massa sem delimitação, que a gente não consegue definir muito bem de onde ela vem, para onde ela vai. E o tumor de Wilms é o tumor renal, é o nefroblastoma, tumor dos rins, mais comum na criança. Ele também pode dar uma massa abdominal. E muitas vezes esse é muito interessante porque ele não é um tumor que costuma dar dor, que costuma dar outras alterações inicialmente, né? Ele pode levar a um quadro de hematúria, que é sangramento na urina, pode levar a dor abdominal, se tem alguma lesão da cápsula que envolve o rim, mas inicialmente é um tumor que não costuma dar muitos sintomas. Muito frequente o pediatra receber um paciente que a mãe foi dar banho, a mãe ou o pai foi dar banho e sentiu um carocinho na barriga da criança, tá? Então, isso é um sinal que a gente precisa procurar o pediatra, certo? Outro tumor aqui frequente na infância, mais na fase escolar, em torno dos 7, 8 anos, iniciando aí para os adolescentes, são os linfomas. Os linfomas, eles são os tumores do sistema linfático. O sistema linfático são as famosas ínguas, né? Então, a gente tem as ínguas, que são os linfonodos, em todo o nosso corpo. E eles são ligados por vasos, igual as veias, as artérias, né? Igual o sangue corre, a linfa também corre. Então, é muito comum a gente ter o linfoma, né? Ter o acometimento de um linfonodo, de um gânglio. E logo abaixo, como naquela foto que eu mostrei anteriormente, a gente conseguir identificar outros, né? E em outros lugares, porque são, tanto a leucemia quanto o linfoma, são doenças linfoproliferativas. Então, aonde a gente tem drenagem, a gente vai poder, a célula do tumor, ela pode acometer esse vaso, cair na corrente tanto sanguínea quanto linfática, e acomete todo o organismo. Então, o tratamento dessas doenças, ele tem que ser sistêmico, a gente tem que tratar o paciente como um todo, não é como, por exemplo, um tumor do rim, né, um tumor de Wilms, que a gente faz quimioterapia, mas depois opera e muitas vezes se resolve por aí, né, depende de outros fatores. Os tumores ósseo-musculares, o mais comum, ele acomete mais os adolescentes, né, as crianças já os mais velhos, e o mais comum é o osteosarcoma. O segundo mais comum é o tumor de Ewing, o sarcoma de Ewing. Então, são os tumores ósseos mais comuns na fase da infância e da adolescência, acometendo mais os adolescentes. O retinoblastoma é um tumor dos olhos, da retina, né? Então, o que mais chama a atenção, que o pai e a mãe tem que observar, é quando vai retirar a foto e a gente vê aquele reflexo vermelhinho diminuído. Bom, chegou uma outra pergunta aqui, falando das crianças pequenas, que são, no período neonatal, é muito mais, no período neonatal é muito mais raro, mas eles podem, algumas crianças, elas podem nascer com alguns tumores, dentre eles o neuroblastoma. No lactente, naquela criança ainda bebê, pode acontecer acima de 6 meses de vida, pode ter o neuroblastoma, o tumor de Wilms, que é o tumor renal, o retinoblastoma. O importante de falar do retinoblastoma é que ele acomete crianças pequenas mesmo, abaixo de 5 anos principalmente. Hepatoblastoma é um tumor que acontece no fígado da criança, também gerando uma massa abdominal. E tem mais uma perguntinha aqui.
Em caso de anemia, o pediatra pode fazer exames iniciais para o diagnóstico imediato, sendo possível câncer? Bom, se uma criança ela tem apenas anemia, o pediatra ele tem que acompanhar. O exame inicial a ser pedido é o hemograma, né, o exame de sangue mais comum, e o pediatra ele consegue avaliar com outros exames de sangue se essa anemia ela é uma anemia que a gente tem que prestar atenção. A anemia mais comum na infância, com certeza, é por deficiência de ferro. É a anemia ferropriva. Se essa anemia ela tem algumas características no hemograma, o perfil de ferro que o pediatra pediu está normal, tem algumas outras alterações, e fora a anemia tem outras alterações no sangue também, a plaqueta baixa, a defesa, o glóbulo branco, que são as células de defesa baixos, ou muito altos, ou até dentro do normal, mas tem algumas outras alterações que o pediatra ele tem condições de avaliar e, se necessário, ele encaminha para um hematologista. Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Bom, obrigada, né, pela participação de todo mundo. Não sei, tem mais alguma pergunta, Ana? Não, né? Ótimo. Aqui eu queria deixar o nosso recado para ajudar o GAC de Ribeirão Preto, que com essa pandemia a gente tem sofrido bastante. Tem uma vaquinha virtual, que eu deixei o link aqui nos slides. No site do GAC também tem uma aba que você pode fazer a doação. Tem a questão do imposto de renda também, que pode ser revertido, né? E você pode doar também por depósito bancário, pelo Banco Bradesco. Os dados todos tem lá no site do GAC, e eu deixei aqui para vocês também. Era isso. Muito obrigada. Acho que a Leilane quer dar mais um recadinho. Olá, pessoal. Que delícia de palestra, hein, Letícia? Quero agradecer você. Obrigada. Viu? Foi muito gostoso, foi bem coloquial, acho que o pessoal curtiu. E agradecer também todo mundo que mandou pergunta, que mandou coraçãozinho, né? E lembrando que o GAC está aqui no campus da USP, na Rua Pedreira de Freitas, número 6, né? E quero agradecer o Fernando também, o nosso presidente, e todas as mães e as crianças que estão assistindo aqui também a live, aqui na nossa sala da diretoria. E espero contar com você novamente, Letícia. Foi muito bom esse bate-papo, viu? Obrigada, viu, pessoal? Fiquei muito feliz do convite, muito lisonjeada e gostei bastante de participar. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Então, hoje nós vamos encerrar e depois nós daremos a continuidade às nossas outras atividades. Tá bom? Tchau, tchau.